Olá, pessoal, boa noite. Então, boa noite oficial aqui para a nossa aula de parágrafo de conclusão. Tudo bem, gente? Quem eu já falei, boa noite. Quem eu falei, não falei ainda, boa noite também. E hoje a gente vai dar aqui prosseguimento a essa aula, né, que nós estamos fazendo na sequência, né? Fizemos já aula de introdução, já fizemos parágrafo de desenvolvimento, e agora nós vamos para a parte de conclusão, que é a parte onde a galera está com muita dificuldade. Então, assim, gente, para essa aula de hoje, eu trouxe alguns materiais, tá? Eu vou começar falando desse material que vocês já conhecem, que é um material, né, onde a gente vai apresentar aquele esqueletão, lembrando para vocês como é esse esqueleto, da estrutura da redação. Então, lembrando que a gente já viu aqui, ó, introdução, vou botar para apresentar, para ficar mais bonitinho. Já falamos do desenvolvimento, e cada parte desse texto, ele tem um pedaço, né, assim, que a gente tem que decorar. A gente tem que saber em que parte o que nós vamos falar. Então, só para relembrar vocês, para a gente dar prosseguimento à aula, nós falamos nesse método, né, onde é o método que eu ensino para vocês as 9 partes da redação. Para quem não acompanhou, né, temos 2 aulas anteriores para que você esteja a par dessas nomenclaturas que eu vou utilizar aqui. Então, no parágrafo introdutório, eu tenho 3 partes. Parte A, que é a parte da citação, parte B, problematização, parte C, tese. Então, foram 3 partes. Desenvolvimento 1 e 2 tem a mesma estrutura, né? Então, a gente tem as partes D, E e F. A parte D é a parte onde você vai fazer o seu tópico frasal, que é o resuminho da sua tese. A parte E, você vai apresentar uma prova legitimada, onde você vai, né, colocar um novo repertório, né, uma citação de um filósofo, uma letra de música, uma obra literária. Então, você tem que apresentar uma prova legitimada. E, por último, no parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer uma reflexão crítica sobre a prova que você apresentou, para que você argumente aquilo que você escolheu como tese. Então, esse formato DEF, ele vai se repetir no parágrafo de desenvolvimento 1 e de desenvolvimento 2. E agora, gente, que a gente chegou na parte F, né, e que vocês fecham o parágrafo de desenvolvimento com uma frase afirmativa, né, dizendo, logo é preciso resolver o problema tal que você apresentou, a gente vai para as partes G, H e I, tá bom? Então, é a última parte. E essa última parte é a parte onde a gente tem o maior número de linhas, né? Então, você vai ocupar em torno de umas 8, 9 linhas para esse último parágrafo. É claro que quando eu falo de paragrafação, eu sempre falo relacionado ao tamanho da sua letra. Isso aí, né, cada um tem um formato de letra, então não tem como a gente mencionar se vai ser 8 ou 9 ou 7, isso depende da sua letra. Mas a média, 8, 9 linhas para o parágrafo de conclusão. Tudo bem? Então, gente, eu vou pular aqui diretamente para essa última parte, porque nesse slide aqui, ele está colorido, para que vocês olhem aquele esqueletão e identifiquem cada pedacinho. Então, a parte G, que é essa parte que está em azul, tá? Que é a primeira linha, o primeiro período desse parágrafo, você vai apresentar a sua proposta de intervenção. Lembrando que eu vou falar também hoje um pouquinho sobre a mudança que aconteceu na Sebrasp, que é a nova banca avaliadora desse ano do Enem. Tá? Então, guarda essa informação. Então, nessa parte G, eu vou fazer uma frasezinha de apresentação dessa minha proposta. O que eu vou propor para solucionar, em tese, o problema que o Enem me jogou para resolver. E eu vou usar em torno ali de umas 2 linhas, 3 linhas, tá? Parte H, essa que está em amarelo, né? Isso não é meio amarelo, meio mostarda, não sei. Essa parte em mostarda, barra amarelo, é onde eu vou detalhar essa minha proposta de intervenção, tá? Onde eu vou explicar minuciosamente
e é a parte mais importante desse parágrafo, tá? Então, já anota no seu caderninho aí que a parte H é a parte muito, muito, muito importante. E é ela que você tem que ser mais objetiva possível. E, por último, a parte I, que eu vou chamar de parte I, que é o fechamento desse texto, tá? Então, eu quero que todos, né, fiquem ali a par desse nosso projeto, tá? Antes de eu falar diretamente agora do parágrafo de conclusão, eu quero mostrar esse modelinho que eu criei para vocês, com base nas mudanças ocorridas durante esse treinamento dos corretores, que aconteceu agora no mês de setembro, com a nova banca avaliadora, tá? Então, eu criei esse plannerzinho para ajudá-los. E quem quiser seguir essa dica, ela é muito importante porque ela vai fazer uma organização mental para você. Então, assim, a primeira pergunta, né, que você tem que fazer ao longo da sua redação é: qual é o problema? Qual é o problema desse tema? O que eu preciso resolver aqui? E aí eu coloquei, ó, causa 1, causa 2. Então, quando eu pergunto, né, para mim mesma qual é o problema, eu tenho que escolher 2. Então, eu tenho ali 2 buraquinhos para vocês colocarem, ó, causa 1, causa 2. Aonde está escrito argumento 1 e argumento 2, é o que você vai discutir sobre esses 2 problemas que você acabou selecionando, tá? E para cada problema selecionado, você tem um repertório. Então, você tem o repertório 1 e o repertório 2. Lembrando, gente, que essa folha ela é uma folha que vai direcionar vocês para o parágrafo introdutório. Então, para eu começar o meu parágrafo introdutório e para eu começar o meu parágrafo de desenvolvimento, eu tenho que saber essa folhinha. Causa 1, causa 2, eu vou botar no parágrafo de introdução. Repertório 1, eu vou botar no parágrafo de desenvolvimento 1, relacionado ao problema 1. E o repertório 2, eu vou colocar no parágrafo de desenvolvimento 2, relacionando a causa que eu escolhi 2, problema 2. Por último, gente, aqui, essa parte especial, ela é a parte que eu vou falar sobre o parágrafo de conclusão. Então, eu tenho ação, agente 1 com agente 2, meio ou modo, finalidade e detalhamento e recapitular a tese, tá? Então, essa segunda folha do planner, ela é a folha que vai te direcionar para o parágrafo de conclusão, tá bom? Então, eu já mandei isso para a Thaís Maria e ela vai enviar para vocês. Eu também tenho esse outro modelinho, tá? Aonde, para quem não entendeu a lógica do que é para ser feito no parágrafo de conclusão, eu também tenho esse modelo que vai ajudar vocês a entender a lógica detalhadamente, tá? Então, assim, para o parágrafo de conclusão, eu preciso responder 5 coisas, obrigatoriamente, tá? Então, esse parágrafo de conclusão, também é interessante que você imprima essa folha e fique treinando e fazendo sempre aquele checklist. Poxa, será que eu respondi isso? Será que eu respondi aquilo? Será que eu esqueci alguma coisa? Então, esse modelo de planner também vai ajudar vocês a não esquecer tudo que você precisa fazer nesse parágrafo de conclusão. Então, o primeiro bloco aí é o agente. O que é o agente? É quem vai resolver esse problema seu, né? O problema que você escolheu. Ação. Ação, a pergunta que você tem que fazer é: o que vai ser feito? Depois, meio ou modo. Por meio do que o problema que eu escolhi, ele será solucionado. Finalidade. Para qual é o objetivo de eu estar resolvendo esse problema? O detalhamento é se você quer detalhar mais alguma coisa que você propôs ali no meio ou modo. E a retomada é
o grande quê da questão de hoje, que é o seguinte: eu já há muito tempo proponho isso e sempre passo para os meus alunos essa ideia, né, esse método de retomada da ideia central que você fez lá no parágrafo introdutório. Então, quem já é meu aluno e desde quando eu estou ensinando, já vai fazer isso automaticamente, tá? Mas, para quem não tem o hábito de, no parágrafo de conclusão, fazer a retomada da tese, vai ter um problema, que é o seguinte: vai ficar um pouco confuso. Porque durante o treinamento, a Sebrasp colocou essa retomada da tese, que era algo que a gente fazia para melhorar o projeto de texto, para deixar o projeto de texto mais bonito, digamos assim, agora virou uma obrigatoriedade. Então, se você não fizer a retomada da tese, você vai ser despontuado, tá bom? Esse é o grande que da aula de hoje. Mas eu apresentei primeiro, gente, o planner, né, e a organização do nosso texto, porque eu venho percebendo durante as redações que às vezes eu venho corrigindo no atendimento personalizado, ou quando a gente tem lá os temas da redação apresentados para a gente, que uma galera não detalha e não explica, né, muito bem o que é para ser feito. E o que eu percebi com esse treinamento da Sebrasp, tá? Desses novos corretores? Eu percebi que eles estão com algumas questões muito pontuais. Ficou muita coisa confusa. Eu acredito que eles vão melhorar isso para o ano que vem, porque é o primeiro ano da banca. Então, é um ano de adaptações. Mas algumas mudanças que eles fizeram, eu já coloquei lá no meu Instagram, no Litera História. Tá? Então, eu já fiz 3 posts, né? Um para cada competência. Eu fiz a competência 1, 2 e 3. Quem não viu, vá lá ver depois, que está bem detalhadinho. Aproveita e deixa uma curtida, um comentário. Mas eu vou falar na aula de hoje, especificamente, aquilo que eu vejo que é a maior problemática, tá? Das redações que eu tenho recebido, tá? Muitos alunos, né, têm feito isso de uma forma muito legal, né, que sempre me mandam mensagem, aí eu vou lá, corrijo, a pessoa volta, e agora, tá bom, agora melhora isso, melhora aquilo outro. Então, por que eu faço tanto planner? Porque o planner, ele ajuda ao aluno a fazer um checklist automático, para que ele não esqueça de nenhum detalhe. E o que me parece, né, importante falar nessa aula, embora ela seja de conclusão, eu vou falar sobre 2 mudanças que me chamaram muita atenção e que vão se refletir diretamente no parágrafo de conclusão, tá? Quais são elas? Então, já pega teu caderno para anotar. Eu vou até botar aqui no meu celular para ler direitinho para vocês, tá? O que aconteceu nessa mudança? As competências 2 e 3 acabaram ficando muito misturadas. O que era a competência 2? Repertório. Tá? O seu conhecimento, né, de mundo, as áreas do saber. Então, eles estão assim muito de olho no repertório. Por quê? Porque muita gente aprendeu a fazer a redação coringa. Isso não é ilegal, não é plágio, tá? Porque você vai fazer sempre as adaptações como eu ensino para vocês fazerem. Porque a gente não tem como adivinhar o tema, a gente pode até adivinhar como aconteceu, mas, né, você tem que ir para essa prova preparado para qualquer tema. Então, assim, uma mudança que me chamou muita atenção, vai refletir diretamente na competência 5, tem a ver com o repertório, que é o seguinte: a nova banca, ela quer que você recapitule a sua tese na conclusão. Então, o que significa isso? Você, durante a sua redação, tem que fazer uso de 3 repertórios, certo? O repertório 1, você vai colocar no parágrafo de introdução, que é aquela primeira frase, que é a citação. Até aí tudo bem, né? O repertório 2 é a prova legitimada que você vai trazer no parágrafo de desenvolvimento 1. E o último repertório é para o parágrafo de desenvolvimento 2. Então, ao todo, na redação, são 3 repertórios que você tem que ter.
O que a gente vai precisar desses repertórios para o parágrafo de conclusão? Você não precisa, né, no parágrafo de conclusão, responder o agente, a ação, meio, modo, finalidade para os dois repertórios, para os seus dois argumentos. Você pode escolher um argumento e eu te oriento a fazer isso, escolher um só. Por quê? Porque senão o teu parágrafo. E esse um repertório, você vai responder essas perguntas aqui do Planner, tá? E aí, gente, a nova mudança é que antes a gente usava isso de recapitular a tese lá no final como um projeto de texto para ficar bonito, mas agora é obrigatório. Então, é como se dos 5 itens que você teria que responder, agora são 6. Então, você tem que obrigatoriamente responder quem é que vai solucionar, como vai solucionar, por meio de que vai solucionar, para qual objetivo vai solucionar, detalhar esse solucionar e retomar a sua tese. E dizer, olha, eu vou resolver isso para que aquilo que eu falei lá em cima aconteça, tá? Então, a gente vai fazer isso nos exemplos para ficar mais nítido e claro para vocês. Então, a primeira mudança da Sebrasp é essa, tá? Você agora, no parágrafo de conclusão, obrigatoriamente tem que retomar a sua tese. Antes era só para deixar um projeto de texto bonito, agora é obrigação. Segunda coisa que eu falo na competência 2, como importante para o parágrafo também de conclusão, é o quê? Faça um excelente uso do seu repertório. Um excelente uso é um uso produtivo do seu repertório. O que às vezes eu pego de redação e eu fico assim, gente, a pessoa estava em Nárnia quando escreveu isso. É claro que a proposta de intervenção que o Enem pede, ela é uma proposta que vai ficar na tese, né? Ninguém aqui é um político ou tem um poder, né, de uma empresa gigante para solucionar de fato um problema real. Então, o que é esse solucionar de problema? É uma ideia que você vai ter que ter e que ela seja uma ideia possível, real, literal. Então, me parece que a nova banca quer literalidade, quer que você seja objetivo. Tem gente que, na hora de propor uma intervenção, viaja na maionese, sabe? Fala, tipo assim, que... vamos lá botar aquele tema do cinema, né? De 2019. E que se crie 300 salas de cinema para cada município. Brother, isso é igual, né? Então, assim, são intervenções possíveis. Então, são intervenções literais, que dentro de uma lógica humana que rege o nosso país, possa, de fato, acontecer, tá? Então, seja literal. Não fica no enrolation, porque eles não querem isso. Então, isso é uma dica dessa Sebrasp. A última dica é a seguinte. A Sebrasp está muito preocupada com a organização da redação como um todo. Então, assim, não basta você fazer um parágrafo de conclusão perfeito. Se o teu repertório no desenvolvimento 1 e 2 está jogado, eles, né, estão assim marcando em cima também do repertório, que é uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas vou falar aqui agora, que é o seguinte. Tem gente que pega o repertório Coringa e não faz a adaptação que eu tanto insisto de vocês fazerem. Decora, e aí vai para a prova e vai que cai um tema aleatório. Gente, esse tema, a gente nunca sabe, né? Então, não dá, por exemplo, para você encaixar um repertório de... deixa eu dar um exemplo aqui. Que fale lá sobre meio ambiente, uma coisa que fala sobre violência. Né? Então, assim,
não cabe. Não força a caber um repertório. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir para essa prova com mais de um repertório. Eu acho até que eu já compartilhei com vocês uma apostila de 150 citações, né, que vocês podem, né, escolher umas, duas, três, quatro e ter em mente. Então, não vão com o repertório contado, tá? Porque também aconteceu uma nova mudança, que aí é competência 3, mas aí eu deixo para falar depois. Vocês vão lá no meu Instagram e leiam na competência 3 o que mudou, tá? Para você não errar. E falando ainda de repertório, para chegar de fato na conclusão, qual é a outra questão também? Que isso tem a ver também com competência 2 e 3, está misturado, tá? Lembrando que competência 2 é repertório sociocultural e competência 3 é organização do texto, né? Projeto de texto. E isso aqui que está no planner é projeto de texto, tá? Então, assim, o que eu vou falar para você? Tome muito cuidado com o seu repertório. Porque a nova banca treinou os corretores para que verifique. Tem uma nova pergunta na grade específica que vai fazer, né, o seu corretor revisar aquele repertório seu. Já aconteceu de aluno meu, inclusive, comentar que no ano anterior ele fez a prova, ele esqueceu o nome do filósofo lá que ele queria citar, e ele inventou um nome em alemão e disse que era uma frase de um filósofo. E ele conseguiu tirar uma boa nota. Ele usou de má fé, né, gente? Ele foi antiético ali. Só que até o ano passado, isso não era avaliado. Então, se você inventasse um dado que não existia, um repertório qualquer, isso ia passar batido. Mas esse ano a Sebrasp está cerrando a marcação. Porque muita gente está colocando o repertório não legitimado. Então, qual é a minha dica para você hoje? Não invente. Se você não sabe, recorra ao texto motivador, mas não inventa uma coisa que não existe. Não inventa um filósofo que não existe, porque você vai ser muito prejudicado, você pode zerar a competência por uma informação falsa. Então, o que você precisa fazer agora nessa reta final? Se dedicar muito a estudar os melhores repertórios. Lembra que agora, no início da aula, eu falei sobre qual é o problema? A redação do Enem é sempre um problema social no Brasil. Sempre, sempre. Então, o que o Enem quer de você? Eu falo muito isso quando eu dava aula na UERJ, porque basicamente é a mesma coisa, tá? A UERJ e o Enem, né, são instituições, né, são universidades que estão ali tentando trabalhar no aluno a reflexão crítica. Então, como que esse aluno ele vai ser uma pessoa que vai refletir sobre um problema real se ele simplesmente desconhece os repertórios, ele desconhece as informações, ele não lê, ele não tem argumento. Então, por que a prova de redação ela é cheia de repertório para você colocar? Para que você pense sobre aquilo que você está escrevendo, para que você chegue a uma reflexão crítica sobre aquela ideia daquele pensador, daquele filósofo, ou daquele livro, ou daquela série, daquele filme. Então, você precisa melhorar isso. E aí, qual é a grande sacada? Eu quero nessas próximas aulas, porque agora, pela lógica, é o seguinte, né? A gente já deu uma aula de introdução, já tivemos aula de desenvolvimento, e hoje vocês vão ter agora a conclusão. Então, a gente já sabe o esqueleto, a gente já sabe as 9 partes que vocês precisam fazer. O que a gente tem que fazer agora para as próximas aulas e que eu vou propor isso ao professor William, né? Que a gente faça uma aula extra. Que a gente experimente os variados repertórios. Eu tenho uma aula só sobre repertórios, tá? Legitimados. Que vocês tenham em mente como utilizar esses repertórios, tá? E que a gente treine no ao vivo. Tipo assim, montar uma redação, eu vou jogar um tema e vocês vão me responder no ao vivo. Então, essa é uma proposta que eu tenho para vocês. Porque eu quero que vocês estejam preparados para falar sobre qualquer tema. E não fique tentando adivinhar, tá? Vou jogar e a gente vai
encaixando. Então, a gente vai pegar a nossa aula de Lego e a gente vai encaixando em cada parágrafo. Eu fiz isso no último tempo da aula de terça-feira presencial e deu certo, né, com alguns alunos. Então, eu quero que a gente faça isso assim, tá, juntos, sem dar tempo de vocês ficarem pesquisando na internet. Então, é uma proposta que eu tenho. Se vocês quiserem, assim como hoje foi colocado lá no grupo, né, a enquete, quando tiver enquete, vocês têm que pedir, né? Porque aí o professor William, vocês viram que no início da aula ele estava aqui presente e ele falou: olha, a enquete é essa. Se vocês pediram biologia, vai ter biologia. Se vocês pediram literatura, vai ter literatura. Então, se vocês querem isso, tem que pedir lá, tá bom? Então, fala isso no final da aula com ele. Clara, respondendo a tua pergunta. Eu não ia falar isso, mas já que você perguntou, eu vou te responder, tá? No meu Instagram, eu coloquei lá algumas ideias sobre o projeto de texto, que é a competência 3. O que mudou esse ano, tá? Vou até botar aqui para ler para você direitinho. Eu separei e publiquei. Depois você vai lá no Instagram e curte, tá? O que mudou de importante que a gente não pode errar mais, tá? Lembra que naquela aula minha, se eu não me engano, foi a aula 2, que eu dei aquele slide que tinha 23 argumentos coringas? Vocês lembram dessa aula? Eu usei bastante esse slide, tá? E eu falei para vocês o quê? Gente, vocês precisam de 2 argumentos, porque são 2 problemas. Mas o que mudou na banca esse ano? É que muito aluno simplesmente não lê o texto motivador. Ignora o texto motivador. E aí, o que está acontecendo? Tem gente que não entende nada e aí acaba deixando passar batido aquilo que o seu corretor gostaria que você falasse. Eu dei esse exemplo na aula passada, eu vou reforçar. Quando o professor está na escola e fala assim, anota isso aqui que é importante, e o aluno ele não anota, ele se lasca, porque aquilo que o professor falou, anota porque é importante, vai cair na prova. Então, o texto motivador é isso. Lê porque é importante, porque está na sua prova. E aí, o que você tem que fazer? A nova regra da Sebrasp é que você pode usar um argumento. Um argumento é o quê? É uma discussão sobre o que você vai resolver do texto motivador. Mas o seu argumento não pode ser, os 2 argumentos seus, eles não podem estar na prova, no texto motivador. Então, se, por exemplo, o nosso argumento 1 é negligência governamental e o nosso argumento 2 é falta de infraestrutura escolar, e negligência governamental e falta de infraestrutura escolar estão no texto motivador, você só pode usar um. Então, o que você tem que entender? Que você tem que ler o texto motivador. Porque vai que os 2 argumentos que você vai levar para a prova para discutir estejam lá. É meio improvável, né? Mas vai que. Aí você vai cair na pontuação de eixo 2, você ganha 80 pontos na competência 3. Então, qual é a minha dica? Minha dica é: leia os textos motivadores. E por que eu faço planner? Para você, na sua mente, na hora você não vai ter meu planner, certo? Mas você vai ter ele em mente de o que você tem que fazer. É por isso que eu falo, anota. Vocês vão ter uma folha de rascunho para a prova. Então, usa essa folha de rascunho para colocar causa 1, argumento 1, repertório 1. Causa 2, argumento 2, repertório 2. Organiza o seu texto. Isso é competência 3, tá? Vou ler exatamente como que eles colocaram lá. Você pode usar um argumento que esteja previsto nos textos motivadores, mas não os 2. Então, você pode usar um. Até o ano passado, isso não era observado. Por exemplo, você podia estar usando os 2 argumentos que estão no texto e estava tudo suave na nave. A Sebrasp esse ano não vai permitir que os 2 argumentos você precisa ir com mais de um argumento. Se você não sabe o que é argumento, volta lá naquele meu material, onde eu tenho 23 opções para vocês. Então, não vai com argumento contado.
Não vai com argumento contado, pelo amor de Deus, tá? Então, os seus argumentos, até o ano passado, né, isso não era observado. Os seus argumentos poderiam estar na proposta e você não era penalizado por isso. Mas esse ano, com a nova banca, isso muda. Portanto, leve mais de um argumento para não ter surpresa. E leia o texto motivador, para que você não coloque como argumento o argumento que esteja no texto motivador. Os dois, no caso, né? Um pode, os dois não. Ficou claro isso aí para vocês? Ou tem alguém com dúvida? Se tiver, eu explico de novo. Coloca no chat para mim, por favor, se está todo mundo entendendo. Isso é a mudança da Sebrasp. Está aqui em rosinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá? Curte aqui para mim depois. Já falei sobre a veracidade das informações. E uma última mudança que tem a ver com a conclusão. Anota aí também. Eles colocaram para a gente uma pergunta esquisita, que é assim. O corretor deve analisar se a sua redação possui uma direção propositiva. Tami, o que é uma direção propositiva? Calma. Isso é uma pergunta que não é que você que tem que responder, é o corretor que tem que saber. Mas você, caro aluno, precisa saber o que é a direção propositiva. A gente já faz isso, naturalmente, tá? Então, fiquem tranquilos, porque o que eu vou ensinar já é isso. Mas eu quero que vocês anotem. Fala, Jô, qual é a sua dúvida? Sinônimos? Jô, é o seguinte. Eu não sei se ficou claro, mas eu vou tentar explicar de novo, tá? Porque algumas pessoas confundem. Tese é a mesma coisa que problema. Então, problema, por exemplo, falta de estrutura familiar é um problema. O que é argumento? Argumento é uma explicação que você vai dar para pontuar aquele problema. Então, não confundam tese, que é problema, sinônimo de problema, com argumento. Tá? E repertório. O que é repertório? É uma prova legitimada, aceita pela sociedade, que você vai utilizar para basear o teu argumento. Tá? Então, que fique claro que são três coisas diferentes. Tese é sinônimo de problema, argumento é explicação sobre o problema e repertório é uma prova sobre o problema. Ficou claro? Se não ficou, como essa aula vai ficar gravada, vocês voltam, anota, volta, anota, tá bom? A tua pergunta, Jo, é a seguinte. Mesmo usando os dados do texto motivador, ainda assim eu não posso usar os mesmos sinônimos? Não tem nada a ver, tá? Você pode usar os dados do texto motivador e deve, porque você não vai ter Google na hora. O que a banca está falando é o argumento, não é o dado, tá? O dado que está na prova, você pode e deve usar, desde que você use sinônimos. Então, se, por exemplo, tiver escrito assim, segundo professor Darcy Ribeiro, 95% dos alunos não estão preparados para a prova do Enem. Só uma frase que eu acabei de inventar. Você não vai pegar essa frase exatamente como eu falei e escrever na tua prova. No lugar de segundo o professor Darcy Ribeiro, você pode colocar assim, de acordo com o educador Darcy Ribeiro, a porcentagem dos alunos que não estão preparados para a prova é de 90%. Então, você vai modificar, dando crédito àquela pessoa, porque você tem que dar a César o que é de César, você tem que explicar quem é que falou, não é fonte e vozes da sua cabeça, mas você vai usar sinônimos, você vai usar de paráfrase, você vai parafrasear. E isso é totalmente permitido na prova. Então, não tenham medo de usar os dados, as informações que estão na prova. O que vocês não podem fazer neste ano é pegar o argumento é o quê?
né? Aqueles 23 lá que eu sempre coloco. Negligência governamental, falta de infraestrutura, má influência midiática. Argumento é isso, é a explicação do problema. Então, essa explicação do problema, ela não pode estar repetida nas duas teses, apenas em um. Então, você pode muito bem ir lá no texto motivador, pegar, usar, não tem problema nenhum. Só que o outro repertório, o outro argumento tem que estar na tua cabeça. E é por isso, meus amores, que eu falo para vocês que eu quero dar uma aula sobre repertórios. Apenas sobre repertórios. Para mostrar para vocês que é possível, sim, gravar repertórios para prova. É super fácil gravar. Porque você tem que se preocupar não em decorar palavra por palavra, mas você tem que decorar a ideia da pessoa. Estão entendendo? Tá sendo compreensível o que eu estou falando? Se alguém não estiver entendendo, por favor, me sinalize aqui no chat. Tá? Então, primeiro a gente tem que definir o que é argumento, tá? O que é argumento. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se está aberto na minha aba, tá? Enquanto isso, vocês vão falando. Projeto de texto, esqueleto, não tá. Deixa eu colocar aqui. Não sei se é essa aula. Não é essa. Não é essa. Aula 2. Deixa eu ver se está aqui. Espera aí. Gente, rapidinho que eu vou abrir para vocês. Para ser certinho, para ninguém ter dúvida, tá? Porque aí a gente não pode passar para a próxima etapa com dúvida, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vou interromper o compartilhamento. E vou compartilhar aqui com vocês. É esse, tá? Gente, argumento tá nesse slide aqui, que foi da aula 2. Olha, argumento é isso aqui. Argumento coringa, tá? Então, vamos lá. Eu tenho legado histórico, falta de legislação, insuficiência de leis, questões políticas, formação familiar, base educacional lacunar, falta de conhecimento, impunidade, individualismo, receio de denunciar, má influência midiática, imediatismo, irracionalidade, consumismo, tá? Então, para quem não lembra, tá exatamente aqui nessa aula, tá? E aí, gente, o que vocês precisam estar ligadinhos? É que nessa aula que eu dei os argumentos coringas, o que vocês não podem fazer nessa nova banca é exatamente isso. Repetir o argumento coringa que esteja no texto motivador. Então, se você pegou lá e leu o texto motivador e um dos textos está falando sobre má influência midiática, você não pode usar a má influência midiática. Por exemplo, desculpa, deixa eu recapitular. Se em 2 textos que você leu, seus 2 argumentos seriam má influência midiática e falta de investimentos, vamos supor, e lá na prova, um dos textos, os textos tenham isso, má influência midiática e falta de investimentos, você só pode usar um. O outro você tem que pensar aí na tua cabeça, tá? Então, quando eu falo de argumento, é isso. É para que você tenha mais de um na sua cabeça. Que você não fique preso, né, a sempre usar o mesmo. Negligência governamental e falta de educação familiar. Tenha mais de um argumento. Para que você não fique lá na hora, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora porque eu não lembro mais de outro argumento. Então, não faça isso. Pega esse slide que eu mandei para vocês da aula 2, revisa ele, vejam as propostas, os argumentos que ele tem, para que vocês possam ter mais de um argumento, mais de 2, 3, 4, tá? E é por isso que a minha proposta para vocês dessa aula, assim, sem prévia, ela é importante, porque é como se fosse um treinamento para o dia. Para chegar na hora, eu pensei em fazer o seguinte, pegar 5 temas que não foram dados no pré-ENEM, que eu não falei com vocês, 5 temas bem aleatórios, que eu vou escolher,
e a gente montar os parágrafos juntos na aula aqui do Medicina. Na hora, com base na minha estrutura. Parte A, parte B, parte C, parte D, parte E, parte F, G, H, I. Então, é isso que eu quero fazer com vocês, se vocês toparem e quiserem. Para que a gente possa treinar outros temas de forma como se a gente não tivesse nenhuma informação, tá? Então, fica a minha dica aí, se vocês quiserem, tá bom? Então, bora partir para o que é importante? Vamos para a aula mesmo de agora? Eu vou interromper aqui e vou abrir o slide. Gente, eu mandei para vocês esse slide aqui, tá? Que eu mandei... Aliás, espera aí. Deixa eu interromper, fiz errado. Eu mandei para o grupo e vai ser... Deixa eu ver se é esse aqui que tá. Só um minutinho, tá, gente? Que eu me perdi aqui na... Onde eu estava, peraí. Outra janela. Essa janela? Não é essa. Essa janela aqui. Tá? Então, gente, olha só. Esse aqui é a nossa aula de hoje. Vocês estão preparados? Podemos agora pegar o caderninho para anotar? Vou mostrar para vocês como a gente vai fazer? Todo mundo tá... Tem alguma dúvida para eu seguir ou tá de boa? Me colocam aí no chat se vocês estão entendendo, se está tudo bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? De boa. Sobre as mudanças, gente, vão lá depois, eu vou falando melhor para vocês, tá? Mas é porque eu não posso falar tudo aqui, porque senão eu não dou aula de conclusão. E foram algumas mudanças, e mudanças muito confusas, inclusive. Para mim, eu fiquei assim, gente, tá misturando as competências, porque até ano passado a banca que estava, né? Cada ano vinha trabalhando e melhorando a grade específica, a grade de correção. Então, estava tudo muito bem colocado assim na nossa cabeça. Aí, com essa banca mudança agora, as perguntas que ficaram meio confusas, a gente vai perder um tempinho ainda para se adaptar. E aí, eu vou falar sobre a mudança de direção propositiva agora, porque é uma mudança que interfere na competência 5, que é a competência da aula de agora, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem dúvida, assiste a aula de novo. Anota pedacinho por pedacinho para que eu não tenha que repetir isso aqui, tá bom? Então, eu vou para lá, tá? Também fiquei assustada, Laís. Assustada, mas vamos lá. Então, treinando a redação nota 1000, última parte do parágrafo de conclusão, tá? Enfim, chegou a parte mais esperada, a proposta de intervenção. Vocês caminham o tempo inteiro para fazer isso. Então, é essa hora que a gente vai chegar. A gente já viu que essa parte, né, a parte G, eu já falei, ela é a parte que vai mostrar para a gente a introdução ali do parágrafo, que é aquela parte que estava azul lá no outro slide. Mas eu quero focar especificamente aqui para falar bastante da parte H. Porque a parte H, que é a segunda frase, o segundo período do parágrafo de conclusão. Gente, se alguém quiser falar, chama no áudio, porque eu não estou vendo vocês. Esse é o monstrão da redação. Ela sozinha carrega ali 200 pontos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa parte H, que é aquela parte que estava em amarelo, mostarda, né, no esqueleto que eu mandei, porque ela é onde vai estar o centro da sua pontuação, tá? Então, gente, a proposta de intervenção é o quê? Ela é composta de frases, né, de pedaços, e é nesse detalhamento que você vai explicar que é a parte H. Então, aqui tem uma figura, né, para a gente lembrar, né, igual no planner, que o que é ação, o que é agente, o que é modo, o que é efeito, o que é detalhamento. Atenção, tá? Com a nova mudança da Sebrasp, a gente precisa também começar falando pela ação, e não como a gente costuma fazer, que é o agente. Porque na mudança da grade, apareceu que
A ação é a primeira pergunta e depois tem uma pergunta sobre o agente. Se isso vai ser descontado ponto, não ficou claro para mim. Acho que não. Mas, por via das dúvidas, vamos fazer uma pequena alteração na ordem, tá? Então, vamos começar falando da ação. A ação é o que vai ser feito, né? Agente é quem vai resolver, modo é como vai se resolver, efeito, finalidade, né? É para que isso vai ser feito e o detalhamento é a explicação com um exemplo, tá? Então, algumas mudanças, né? Ordem de correção. A partir de 2017, o Enem passou a avaliar apenas uma proposta de intervenção bem detalhada e não duas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir ou no seu parágrafo de desenvolvimento 1, ou no seu parágrafo de desenvolvimento 2, escolher qual é o argumento ali que você vai detalhar na conclusão. Então, antes, a gente tinha que fazer ação, agente, meio, modo das duas teses. A partir de 2017, isso não é mais necessário. Então, tem gente que gosta de fazer ação, agente, modo das duas teses. Não faça isso, meu amor. Esquece, é uma só. Então, você vai escolher um argumento e você vai detalhar esse um argumento, seja do parágrafo de desenvolvimento 1 ou seja do parágrafo de desenvolvimento 2, tá? Eu costumo dizer que o melhor para você detalhar é sempre o parágrafo de desenvolvimento 2. Por quê? Porque numa lógica de proximidade, você acabou de falar do desenvolvimento 2, e em seguida vem a conclusão. Então, por exemplo, se eu vou culpar o governo, e o meu argumento é negligência governamental, eu deixo para falar da negligência governamental no parágrafo de desenvolvimento 2, para ficar uma coisa mais lógica de proximidade. Não é que você não possa botar ele lá no teu D1, mas que é mais bonito, para ficar mais lógico, coloca ele no D2, para em seguida você citá-lo, fica mais próximo, tá? Isso é só uma dica, não é obrigatoriedade. Mas se vocês quiserem fazer, seguir o que eu estou falando, segue. Mudança na ordem de correção. Então, fale primeiro a ação, o que será feito, e depois os demais itens que são obrigatórios, tá? Também temos uma nova mudança na Sebrasp, que é qual? Olha a pergunta. Apresenta apenas elementos não evidenciados no texto? O que é elemento não evidenciado no texto? É isso aqui. O que significa na prática? Aquelas pessoas que fazem assim. Portanto, é preciso agir sobre o problema. Logo, é necessário que se faça alguma coisa. É lógico que você pode usar essa frase, mas em seguida a essa frase tem que vir uma explicação. Qual é o problema? Agir sobre o problema da falta de saneamento básico para a melhoria da tal coisa. Então, não use essas frases isoladas, tá? Porque isso é uma pergunta. Essa pergunta aí, ó, apresenta apenas elementos não evidenciados no texto, é isso que quer dizer. Então, o corretor, ele vai fazer essa pergunta. Será que na redação do fulano só tem essa frase solta? É preciso agir sobre o problema? Ponto. Acabou? Se tiver, você para ali com um determinado número de pontos. Então, se você for usar essa frase, use, em seguida explique qual é o problema. Qual é a coisa que é preciso ser feita. Então, não fica, tá, meus amores, naquela coisa de... generalizada, tá? Essa coisa generalizada. Não fica porque a Sebrasp vai fazer essa pergunta no parágrafo de conclusão. Então, essa aula, gente, ela é mega importante. O que eu estou falando para vocês aqui, poucos professores falam, tá? Eu não vi na internet, eu não vi em outros cursinhos pessoas falando, pontuando sobre isso. Apenas alguns professores que estão mais voltados com esse método atualizado estão falando isso para os seus alunos.
porque isso é uma informação recente. É uma informação que chegou agora, no mês de setembro. Então, o que vocês estão tendo aqui é privilégio. Já anota isso aí, tá? Tati, não tem problema de você sair, meu amor. Eu sei, você já me falou no privado, lá no atendimento personalizado. Inclusive, galera, a Tati ela desenvolve um trabalho muito bonito para falar sobre o Outubro Rosa, mulheres que já tiveram câncer de mama, ela venceu ali o câncer. Então, Tati, ó, só orgulho de você, tá? Depois você assiste o restante da aula, tá bom? Então, eu vi que Clara botou um coração aí. Clara, é isso. Você é muito ligada nas coisas que eu falo, você sempre anota tudo, me procura. Então é isso. Vocês estão tendo aqui, porque, gente, para eu dar essa aula para vocês, eu também estudo muito. Eu revejo os métodos mais atualizados, eu procuro ver os professores renomados. A gente que é professor estuda o tempo inteiro. A gente não é tipo assim, acabou a faculdade, nunca mais vou pegar num livro na vida. Não, é todo dia se adaptando, estudando, aprimorando, procurando ver o que tem de novidade, estar por dentro das coisas. Então, para dar essa aula para vocês, eu procurei saber tudo detalhado, porque eu não quero que o meu aluno chegue lá na prova e receba uma nota menor, né, porque ele não sabia que aconteceu essa mudança, porque poucas pessoas estão falando. E eu acredito que só a partir do ano que vem, né, que a Sebrasp já vai ter tido uma experiência, né, com a prova, é que essas mudanças vão ficar mais legitimadas e mais fixadas na mente dos corretores e dos alunos, tá bom? Então, tudo isso aqui é novidade para esse parágrafo de conclusão. Então, vou voltar aqui. Se vocês tiverem, levanta para mim, porque eu não vejo o chat quando eu deixo a tela aberta, tá? Então, se alguém quiser falar, só colocar. Então, gente, evita acontecer essa pergunta aqui de elementos não evidenciados no texto, né? Falar de forma genérica. Não fale de forma genérica, tá? Você pode usar essas frases, mas em seguida você precisa explicar o problema. Por isso que o parágrafo de conclusão, ele é o maior parágrafo, ele tem de 8 a 9 linhas, porque ele tem que ter muita explicação. E você tem que responder 5 perguntas, agora são 6, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta que é a mudança da Sebrasp. Essa proposta de intervenção, ela está articulada à discussão? Olha como as competências agora, elas estão meio que entrando uma dentro da outra. O que significa isso na prática, Tami? Lembra que eu falei no início da aula que você vai ter que retomar um argumento, né? Uma referência? Pois é. A gente sabe que repertório é competência 2, não sabe? E que organização textual é competência 3, a gente sabe? Então, por que essas ideias elas estão na competência 5, que é a proposta de intervenção? Parece que as competências elas estão assim, ó, entrando uma dentro da outra. É como se uma coisa dependesse da outra coisa. Na prática, o que significa isso? Na prática você não pode escolher falar de um argumento, dando uma proposta de intervenção no seu parágrafo de conclusão, sendo que isso não foi previamente discutido nos parágrafos anteriores. E tem gente que joga um repertório, não explica nada, e aquele repertório coringa não tem nada a ver com o tema. Então, ele é como se ele tivesse forçado caber. Isso vai ser avaliado na competência 5. Então, o que você precisa ter cuidado aí com essa pergunta 2? Está articulada a discussão será que a minha proposta de intervenção ela tem a ver diretamente com o que eu falei antes? Ou ela não tem nada a ver? Eu estou criando uma ideia do nada. O que a Sebrasp quer com isso? Ela quer que esse aluno faça o encadeamento lógico das coisas. Então, por exemplo, não dá para eu, numa redação, discutir base educacional lacunar e negligência governamental, e lá na minha proposta de intervenção
eu falar da criação de uma lei, mas que não tem a ver diretamente com a educação que eu estou discutindo? Não tem lógica. Então, a minha proposta de intervenção, ela precisa estar articulada com todos os repertórios que você pontuou na prova. Então, gente, nunca foi tão importante saber fazer um projeto de texto. Nunca. Por isso que eu estou martelando desde o início das nossas aulas que vocês tenham um planner e organizem nesse planner, né, todo o seu projeto de texto. Escolha a dedo, minuciosamente, o repertório que você vai usar. Se você não fizer isso, a tua competência 5, ela tá um caos. Então, repara que, para mim, ficou muito óbvio que a Sebrasp, ela quer que todas as competências, repertório, competência 2, organização textual, competência 3, e propostas de intervenção, competência 5, esteja totalmente ligada uma à outra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando muita coisa assim difícil e aí vocês não estão conseguindo pegar. Me fala no chat, por favor. Se alguém tiver com dúvida dessas perguntas que eu falei, diz aí para mim no chat. Tá entendendo? Só a Clara respondeu. Então, gente, muito cuidado agora. Competência 2, 3 e 5 tá totalmente articulada, tá? Repertório, projeto de texto e proposta de intervenção tem que estar interligada. Não pode fazer um repertório que na hora de você propor a intervenção não tem nada a ver com nada, isso vai dar ruim para você. Então, pensa muito no teu repertório. Então, vou seguir, tá? Se alguém tiver dúvida, levanta a mãozinha aí para eu voltar. Então, a gente vai retomar, ao final do nosso texto, 1, 2 repertórios, tá? Vamos para a parte H de fato. Essa parte H é o quê? É a parte onde você vai depender dos argumentos que você escolheu. Então, gente, os modelos que eu vou apresentar aqui, a partir de agora, são modelos prontos, mas que, obviamente, eles vão depender do argumento que você escolheu, tá? Então, ele só vai fazer sentido com base no teu argumento, tá? Então, eu coloquei alguns modelos. Legado histórico, base educacional lacunar, inteligência artificial, coisas que estão em alta, tá? Então, vamos para o primeiro modelo de redação, de conclusão. Vamos lá. A primeira parte aí, eu começo com uma frase generalizada, e repara que eu fiz esse material, gente, antes de saber dessa mudança da Sebrasp. Então, é claro que eu acho que não vai ser descontado ponto. Mas, na hora, se você lembrar, você faz a inversão. Você fala primeiro a ação e depois fala o agente. Então, vamos lá para a gente entender, porque está colorido e eu vou explicar esse colorido. Vamos lá. Faz-se necessário, pois, que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, em parceria com o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, desenvolvam uma atualização nos livros didáticos de história. Então, vamos identificar aí. Agente. Quem é o agente? Está em azul. MEC e PNLD. Então, eu já disse quem é o meu agente 1, MEC. Quem é meu agente 2? PNLD. Tá? Então, já respondi 1, agente. Agora, qual é a ação do MEC e do PNLD? Desenvolver uma atualização dos livros didáticos de história. Então, eu já respondi agente e já respondi ação. Desenvolver uma atualização dos livros é uma ação super possível, uma ação super literal e super importante. E possível.
Então, ótima ação. Pergunta para você mesmo se a sua ação escolhida ela é uma ação válida, é uma ação literal. Isso é importante. Agora, nós temos um conectivo importante que vai responder o terceiro item. Por meio de. Tem gente que usa através de. Eu, Tamires, prefiro o por meio de. Então, se você puder escolher um conectivo, não escolha o através, escolha o por meio de. Por quê? Porque através de parece que existe assim uma necessidade que eu não sei se vai ser possível de acontecer. O por meio é uma coisa mais literal. Então, escolha o por meio de. Por meio de quê? Por meio de palestra? Por meio de aulas? Por meio de sugestão de projetos, por isso que está em rosa, que discutam o legado histórico brasileiro relacionando os problemas atuais. Ponto. Então, eu já fiz aí, gente, eu já respondi as 3 primeiras coisas. Eu respondi o agente, a ação e o por meio de. O que está faltando agora eu responder? O que está faltando agora eu responder? Olha lá no meu planner. O modo e mais o que, Clara? A finalidade, né? O efeito. Para que eu vou fazer? Né? Efeito ou finalidade, tanto faz. Então, se eu já respondi os 3, agora vai ficar faltando, né? Como que vai ser feito isso aí? Por meio de tananã, tananã, a finalidade. A fim de quê, gente? Aí ela começa uma nova frase. Ademais, tais projetos poderiam fomentar nananã, a criação, papapá. Para quê? Olha essa expressão que está em azul. Esse para quê, ele significa finalidade. É para quê? É para que a questão tal, que você vai depender do seu argumento, é claro, seja compreendida em sua totalidade, possa proporcionar avanços. Essa última frase é o detalhamento do meu para quê, tá? Da minha finalidade. Então, repara, eu amarrei isso aí, né? Então, eu respondi a ação, agente, por meio de, para quê e expliquei a finalidade. O que vai ficar faltando aí? Vai ficar faltando você fazer aquela frase de retomada da sua tese. Aí eu vou explicar isso em outro momento. Tudo bem? Então, esse aqui é um modelinho de legado histórico, tá? E vocês podem, nesse slide aqui, eu tenho alguns modelos. Eu vou fazer agora um outro modelo, que é o modelo de base educacional ou falta de conhecimento, tá? Esse modelinho também é bem legal, porque ele acaba podendo, a gente acaba podendo usar ele com base educacional lacunar ou com o argumento falta de conhecimento. Serve para os dois. E lembrando, gente, isso aqui é um modelo coringa que deve ser adaptado. Não é um modelo em que você vai usar somente isso e ponto, tá? Você precisa adaptar, tá bom? Então, fazendo essa adaptação, vamos lá. Agora, falando de base educacional ou falta de conhecimento, vamos lá. Para que isso ocorra, o MEC deve desenvolver, em parceria, ele só não botou em parceria, mas deve desenvolver palestras em escolas. Então, quem é o meu agente 1? MEC. Quem é meu agente 2? Escola. Né? Qual é a ação? Está em amarelo. A ação é desenvolver palestra em escolas. Atenção! Para você se perguntar se você falou da ação, observa que a ação é sempre um verbo. Desenvolver, resolver, aplicar. Então, repara, toda vez que você utilizar um verbo de ação, sobretudo, você vai conseguir responder a ação, que é uma das perguntas que você tem que fazer no parágrafo de conclusão.
Repara, cada coisa dessa que você responde são 40 pontos, né? Que você vai fazer. Então, repara, gente, eu estou fazendo nesse modelo aí apenas a parte G e a parte H. Lembrando que a parte H é o monstrão. É aquilo de mais importante. É a ação, agente, modo, meio, finalidade. Tudo bem até aqui? Depois eu vou para a última parte para fechar o parágrafo, tá? Tá faltando uma parte. Então, eu só estou apresentando aqui no modelo parte G, que é a frase inicial, mais a parte H, que é o monstrão. Bota na sua cabeça que a parte H é o monstrão, é aquilo de mais importante. É a ação, agente, meio, tananã, tananã, tananã. Vamos lá. Para que isso ocorra, o MEC, a gente, deve desenvolver palestras, ação, em escolas, agente 2, a serem web conferenciadas, quase que não sai, nas redes sociais desses órgãos. Isso também é ação. Por meio de quê? Por meio de entrevistas, aí tem uma explicação, com vítimas do problema e especialistas do assunto. Finalidade, com o objetivo de, ou para quê? Para trazer mais lucidez sobre o tema e erradicar o problema. Tá vendo como está aí, ó, sobre o tema e o problema? Aí é o momento de você fazer as suas adaptações. Aonde está tema, você coloca o tema. Aonde está problema, você coloca o problema que você discutiu. Por isso, gente, que eu falo que argumento coringa, ele é para ser adaptado, tá? Ele não é para ser Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai utilizar sempre essas chamadas. Eu gosto de sempre botar para vocês ali, ó, fulano em parceria com ciclano, ação, um verbo, tá? Desenvolver, fazer, escrever, né? Por meio de, com o objetivo de, ou a fim de, ou para quê. Tá bom? Poderia tentar dar um exemplo depois, mostrando a ação primeiro e depois o agente? Posso, tá? É porque o que aconteceu, Luiz? Laís, desculpa, esse modelo, quando eu fiz esse slide, a gente ainda não estava sabendo da mudança da Sebrasp. Então, todos os modelos, inclusive, que vocês vão encontrar na internet, como modelos coringas, eles estão nessa ordem de agente, ação, tá? Porque até o ano passado era assim. E aí mudou. Mudou. Posso tentar fazer com esse, vamos ver se funciona? Para que tal situação ocorra, é preciso desenvolver palestras em escolas. Peraí. Para que esse problema ocorra, é preciso desenvolver palestras em escolas em parceria com o MEC para serem web conferenciadas nas redes sociais desses órgãos. Então, é só uma mudança ali na tua frase, tá? Eu posso depois criar modelos, né, com essa mudança aí de primeiro ação e depois agente, tá? Mas é aquilo, Laís, não ficou claro para mim se você não fizer isso, vai ser despontuado. Acredito que não. Porque imagina, é um Brasil inteiro treinado durante anos com esse modelo. Aí a Sebrasp chega agora com uma mudança de ordem. Eu não acho que isso vai ser levado em consideração esse ano. Mas, de qualquer forma, como vocês estão tendo essa informação comigo, né, vocês já tentem praticar essa mudança. É só uma mudança de inversão de frase, tá? Mas acredito que isso não vai ser despontuado, até porque muita gente vai querer recorrer. Eu tenho quase certeza disso. Se isso acontecer, a gente volta nessa aula e vê. Será que a Camila estava certa? Eu quero ver, tá bom? Vamos para a próxima? Se tiver mais alguma dúvida, vamos falar aí. Então, esse modelinho base educacional, lacunar, falta de conhecimento, olha, serve para tudo. Agora eu vou para um modelo que tem como base argumentos sobre leis, tá? Então, vamos lá. Insuficiência de lei. Insuficiência de lei. Opa!
Eita, caramba, botei errado. Abri em propagandas. Não, amor, não é aqui. Aqui. Vamos lá, desculpa, gente. Insuficiência de leis e questões políticas. Então, a frase G é aquela frase genérica, né? Mas lembra que é uma frase genérica que explica, não é tipo, logo é preciso resolver o problema, ponto, acabou. Por favor, não façam isso, porque se fizer isso, tem desconto. Então, vamos lá. Logo, é necessário que... Aí, aqui o agente é família. Então, gente, vocês sabem que na proposta de intervenção, o agente pode ser um dos mais variados possíveis, né? Não precisa ser sempre o governo. Pode ser uma empresa, pode ser a família, pode ser a sociedade, pode ser a mídia, pode ser os amigos, não sei. Então, isso depende muito do tema, gente. Mas é claro que a maior parte das pessoas acaba preferindo falar sobre o governo. Mas olha que interessante esse modelo. Esse modelo, ao invés de culpar o governo como negligência governamental, ele culpabiliza as famílias e a liderança dos bairros. Então, por isso que o modelo de conclusão ele é adaptável, porque ele depende exclusivamente do teu argumento. Então, vamos botar aí que o argumento aqui da pessoa, anteriormente, foi falar sobre a família, base educacional familiar lacunar. Então, na proposta dele de conclusão, de intervenção, ele escolheu falar da família. Então, vamos lá. Logo, é necessário que as famílias, agente 1, em parceria com a liderança dos bairros, agente 2, ação, exija do poder público o cumprimento do direito constitucional da proteção a essas vítimas. Isso aqui caberia muito se o tema tivesse alguma coisa a ver com violência ou falta de algum direito social de uma comunidade. Então, facilmente, essa proposta de intervenção ela seria uma proposta para um argumento, para um tema que envolvesse comunidade social, né, que envolvesse alguma questão pública de bairro, de comunidade. Então, é bacana esse argumento aqui também, né? Essa conclusão. Então, exigir do poder público o cumprimento de um direito constitucional é uma ação literal, uma ação possível, né? Então, olha que bacana essa ação. É muito interessante, gente, que vocês pensem sobre a ação. Eu já falei isso, mas eu vou repetir, porque às vezes eu pego redação que a ação não tem nada, mas nada, gente, nada a ver. Então, façam essa ação ser uma ação possível, uma ação importante, uma ação real, tá? E exigir do poder público o cumprimento de um direito constitucional é uma ação super plausível, tá? E aí ele continua. Olha o nosso monstrão aí, a parte H é top. Essa exigência, que é a ação, deve se dar por meio de, olha aí o por meio da produção de ofícios e cartas de reclamação coletivos. Então, esse por meio de, ele tem que também ser real. Não é por meio de nada, é por meio de alguma coisa real. Então, quando você faz um ofício, quando você faz um abaixo-assinado, quando você faz uma palestra, uma campanha, quando você vai para a rua, tudo isso é possível, tudo isso é real. Então, pensem sempre em ações possíveis e literais, porque isso é o que a banca quer de você esse ano, tá bom? Que você seja literal, que você seja objetivo. Então, ó, por meio de produção de ofícios e cartas de reclamação coletiva, com a descrição de relatos, aí, ó, olha a definição, olha a explicação. Com a descrição de relatos de pessoas da comunidade que sofrem com esse problema do tema, a serem entregues nas prefeituras. Olha aí o restante da finalidade, ó, para quê? É sempre um para quê? Para que os princípios constitucionais sejam garantidos, sejam cumpridos, tá? Então, esse modelinho
ele é um modelo super explicativo, porque ele detalha muito bem o para quê, né? Então, repara que vocês precisam fazer isso de forma coerente. Eu não quero, gente, que vocês, nesse parágrafo de conclusão, fiquem preocupados em decorar. O que eu quero que vocês decorem? Eu quero que vocês decorem que vocês precisam responder ação, agente, modo, né, por meio de, e finalidade e detalhamento dessa finalidade. Então, isso eu quero que você decore. Agora, essas palavras todas que estão aí, elas são coringas? São. Mas se na hora você não lembrar, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que, Tamires falou, que eu preciso ser literal, objetivo, que a minha ação, que a minha intervenção, ela tem que ser possível, ela tem que ser real. E eu não posso esquecer de responder o por meio de e nem o a fim de, tá? Porque se você fizer isso, cara, é 900 mais, certo? Não pode esquecer de responder as perguntas. Por isso que eu estou me importando tanto com aquele planner do início da aula, o planner roxinho, tá? Imprime aquele planner roxinho, por favor. Deixa lá no seu... Cola ele na geladeira, cola no armário, cola no seu caderno, cola no seu celular, imprime pequenininho, bota aqui assim atrás. Onde você for, você cola aquilo. Para você não esquecer, eu preciso responder a ação, agente, meio, modo e finalidade. Tudo bem? Eu vou mandar, tá? Quem não tem, eu vou mandar no privado, eu posso mandar no grupo, mas não esquece, imprime aquilo em nome do Senhor Jesus e bota tudo quanto é canto, para você não esquecer de responder nada. Mais um modelinho aí para gente: impunidade e injustiça. A gente sabe que o Enem, gente, ele é uma prova, né, que quer fazer de você um crítico social. Eu não sei se a Suelen está aí, mas se a Suelen estiver aí, ela vai se manifestar. A Suelen é uma menina que acabou até virando minha amiga, assim, já considero ela uma amiga, igual a Tatiana, a gente se fala praticamente todo dia. Quando a Suelen não fala comigo, fico até com saudade dela. Suelen fez a prova comigo da UERJ, né, fez as aulas da UERJ. Ela gostou muito da minha pegada, né, de crítica social e tudo mais. Aí a gente está junto também aqui no Enem agora, que eu não estou mais trabalhando na UERJ, para essa prova de dezembro. E aí eu sempre falo com ela, Suelen, todas essas provas querem que você seja crítico. Então, aonde que vem a maior criticidade do aluno? Vem no parágrafo, né, de desenvolvimento, quando ele tem que fazer a reflexão crítica, e, sobretudo, tem que vir na conclusão. Então, esse aluno, ele precisa trazer para o corretor uma proposta interventiva que respeite os direitos humanos, porque, obviamente, tem que respeitar os direitos humanos, mas que seja crítica a essa sociedade. E aí, eu sempre penso que é um excelente argumento a impunidade e a injustiça. Porque já repararam que todos os temas do Enem têm a impunidade, têm a injustiça? Então, facilmente, você pode seguir isso como argumento coringa. Impunidade e injustiça. O Enem adora. Poderia mandar o PDF das citações? Posso. Laís, me manda uma mensagem no personalizado. Laís e Clara, por favor. Vocês estão participando bastante da aula, estou gostando de ver. As duas, quando acabar a aula, me manda uma mensagem que eu vou mandar para vocês no privado e depois eu jogo no grupo, tá bom? Essa parte em azul é... Não, não é. Nicole, calma que eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá rapidinho. Então, me lembra de vocês falarem. Eu vou falar desse último argumento aqui para a gente finalizar a aula, que é o seguinte. Tema de 2019 foi o acesso ao cinema, né? Não tinha injustiça? As pessoas mais pobres não têm acesso ao cinema. Tema de 2022, povos originários. Não tinha injustiça? Tinha injustiça. Tema de 2020, invisibilidade, falta de documento. Não tinha injustiça? Tinha injustiça. Então, injustiça, gente, é um argumento coringão. Ele serve para um monte de tema, porque o Enem é um problema social e sempre vai ter uma injustiça no Enem.
Então, por isso que você tem que ter para poder resolver o problema, para poder dar a sua proposta de intervenção. Então, eu vou ler esse último aqui para ir para a última parte que a Nicole acabou de perguntar, tá? Então, vamos lá. Para esse fim, parte G, é necessário que, parte H, o Ministério da Justiça, que é o agente 1, e o Ministério da Saúde, que é o agente 2, juntos, ação, realizem duplamente ações de punição e de atendimento psicológico aos agressores e às vítimas. Essa proposta de conclusão, ela é totalmente adaptável e ela vale muito se o tema tiver alguma coisa a ver com denúncia, com descaso, com violência, né? Vale muito esse tema, essa conclusão. Enquanto este se daria em postos de saúde por meio de acompanhamento de um profissional especializado em tratamento pós-trauma, aquele aconteceria por meio, olha, 2 meios, hein? Por meio da agilização dos processos já abertos. Finalidade, a fim de garantir que o cenário da impunidade, você coloca qual é a impunidade, seja modificado. Agora, gente, para finalizar nossa aula, eu vou para a última parte do nosso parágrafo de conclusão. Aqui, gente, ainda tem outros modelinhos, tá? Então, fica para vocês lerem em casa. Tem um modelinho para má influência midiática, tem um modelinho para base educacional lacunar, tem um modelinho para falta de infraestrutura. Então, eu tenho vários modelinhos para vocês verem nesse slide. E, por último, a parte final, a parte que vai encerrar com chave de ouro. Aqui você tem 3 opções, tá? A primeira opção você pode encerrar por meio de uma frase otimista. Só que essa frase otimista, ela era uma opção até ano passado. Esse ano eu já não digo para você usar mais essa 1, porque lembra que eu falei que esse slide foi feito antes do treinamento dos corretores? Então, assim, não encerre por uma frase otimista, encerre por retomando o repertório de introdução ou retornando um repertório que você tem, tá? Então, modelinhos aqui de exemplo. Esse fechamento é uma única frase. É uma frase curta. Então, esse fechamento é a retomada do seu repertório inicial. Eu sugiro que você siga esse modelo. O modelo de pegar a tua introdução, o repertório da tua introdução, e colocar para encerrar. Por exemplo, assim, os reflexos da Eugênia, que é Eugênia. É claro que isso vai depender de qual foi a sua citação. Então, se a sua citação, por exemplo, foi a Constituição Federal, assim, os reflexos da Constituição Federal permanecerão na sociedade, na realidade brasileira. Tá? Então, é uma frase de encerramento. É uma retomada daquilo que você falou lá no início. E é uma frase só. Então, você pode usar assim, dessa maneira, dessa forma, desse jeito, tá? Então, você pode ou retomar a citação do seu parágrafo de introdução, ou você também pode, meu amor, fazer o quê? Você pode retomar um dos seus repertórios. O do parágrafo de desenvolvimento 1 ou o do parágrafo de desenvolvimento 2. Como que eu sei qual que eu vou escolher? Simples. Você vai encerrar com o repertório que você decidiu argumentar na proposta de intervenção. Então, se você decidiu usar o argumento de negligência governamental e você citou a Constituição, a tua última frase ela deve ser voltada para a Constituição. Então, você tem que usar assim, dessa maneira, dessa forma, assim, a Constituição Federal, assim, isso e sim. Se eu usei um livro lá do Gil Vicente, que tem acho que é a Clara que gosta do Gil Vicente, dessa maneira, a obra de Gil Vicente será efetivamente, né, realizada na sociedade, na realidade brasileira. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar, por isso que eu falei que essa última parte, ela depende totalmente do teu argumento. Então, ela só é possível de acontecer quando você tiver o teu argumento já definido, tá?
Então, eu tenho aqui nesse último slide, nessa última parte, modelinhos. Mas reparem que todos os modelinhos começam com dessa forma, dessa maneira, sendo assim, assim. Por quê? Porque é um conectivo de conclusão. Então, você vai usar um conectivo para concluir a tua ideia, tá bom? Ó, mais um modelo. Todos eles têm assim, tal coisa vai acontecer. Desse jeito, tá? Então, aqui tem algumas explicações finais, tem aqui algumas orientações sobre mim, se alguém quiser saber. Temos aqui o finalzinho. Obrigada. E aí, gente, o que eu quero encerrar com vocês, tá? Eu também, antes de finalizar, vou mostrar para vocês essa tabela aqui, tá? Eu mandei durante a semana esse plannerzinho que eu criei de tabelas de conectores, tá? Conectores, gente, ela é competência 4. Tem a ver com coesão, né? Tem a ver com articulação do texto. Então, todo o seu texto precisa de conectores, tirando a parte A, que é a parte de citação que abre o texto. Então, essa é a única parte da sua redação que não precisa de conectores. Quem me chamou no privado durante a semana já recebeu esse planner, tá? Mas eu tenho aqui do ladinho direito, não sei se vocês estão vendo, né, alguns conectores. E o que é a minha dica para esse finalzinho de aula? A gente não faz a nossa redação por partes, né? Então, por exemplo, essa primeira página do planner, ela é referente ao parágrafo introdutório, parte A, parte B, parte C. Então, eu tenho alguns conectores que precisam ser usados nesse parágrafo de introdução. Olha essa parte aqui. Parte D1, que é parágrafo de desenvolvimento 1. Parte D2, que é parágrafo de desenvolvimento 2. Tem a ver com os parágrafos de desenvolvimento. Então, existem conectores que eu preciso usar nessa parte do texto, que é a parte de desenvolvimento, tá? Então, exemplo, eu tenho que começar o meu parágrafo de desenvolvimento 1 com conectivo de prioridade. Dessa maneira, primeiramente, primeiro plano, sobre um primeiro olhar, né? E no parágrafo D2, em segundo lugar, também, não só, além disso, ademais, outros sim. Então, reparem, cada parte do nosso esqueleto tem um tipo de conector adequado para usar. Então, qual é a minha dica? Eu coloquei um monte de exemplos aqui nessa tabelinha. Eu quero que você chegue em casa, imprima, leia quais conectores você vai usar em cada parte do seu texto. Escolhe um e usa sempre o mesmo. Agora só não repete. Então, parte F ainda faz parte do parágrafo de desenvolvimento. E essa penúltima e última página são os conectores que você vai utilizar para o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Então, meu parágrafo de conclusão, ele é composto da parte G, H e I. E aqui do seu ladinho direito tem algumas opções para você utilizar durante a sua prova, tá? Então, gente, esse material, ele é um material muito bacana, porque ele possibilita o aluno a entender que esse esqueleto, essa estrutura, ela não é uma estrutura aleatória, ela tem partes. E por que eu criei essa tabela de conectores para vocês? Porque isso é competência 4. E a competência 4 diz o seguinte, que para você fazer um texto bem organizado, enxuto, bem explicado, bem articulado, que é competência 3, projeto de texto, eu preciso ter bom uso de conectores. Então, façam um checklist para ver se vocês não estão repetindo os conectores, se vocês estão melhorando o uso desses conectores e se todas as partes da sua redação têm esses conectores aí, tá bom? Então, esse é o objetivo do treinão da redação nota 1000, tá? E aí eu quero que você veja com calma, porque eu selecionei a parte por parte, e aí você vai olhar, olha, eu tenho que usar esse conector aqui, no parágrafo D1 é esse, no D2 é esse, no conclusão é esse.
e assim por diante. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido, tenham gostado da aula de hoje, tenha ficado claro. Eu quero mais 2 aulas, se possível, ainda, para a gente fazer revisão geral de todos os parágrafos e também aquele meu desafio de jogar tema e a gente construir no ao vivo, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu fale mais de alguma coisa? Ficou confuso? Se ficou, vocês vão falar, Tamires, eu acho que a gente precisa reforçar tal coisa, porque não ficou claro. E aí, pega o material e faz aquela lidinha, porque vocês viram que tem vários modelinhos, né? Então, a gente tem que olhar, é aquilo que eu falei, né? Tem vários modelos, você vai olhar aquele modelo que você mais se adaptou. A Clara, por exemplo, falei dela, né? Ela falou, ela adorou o modelo do Gil Vicente, lá do Alto da Barca do Inferno. E ela sempre usa. Então, assim, nessa reta final, eu sugiro que você tenha ali 2, 3 repertórios, né, na sua cabeça, mais de 2, 3 repertórios. Eu vou mandar o material de citação, mas que você também entenda que é totalmente adaptável se você entender a estrutura. E que você não precisa seguir à risca, mas que você precisa entender a ideia e ser coerente com a sua ideia. Porque é isso que vai fazer a sua redação não ser um plágio, não ser um Ctrl-C, Ctrl-V. É quando você pega essa ideia e adapta a tua. Tudo bem? Ficou claro? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, bota lá like, compartilha, bota lá, ai, adorei a aula, muito boa, ih, quero mais. Tá bom? Manda lá pra gente. Nós nos falamos, então vou Tchau, mandar. Tami, obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau.